Então, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Galera de edificações. Pessoal, nessa aula agora de hoje, vamos resolver algumas questões, tá? Baseado na lista de exercícios que vocês têm em mãos. E eu vou resolvendo aqui, vocês vão prestando atenção, tá? Para depois a gente seguir com a nossa caminhada em cinética química, tá certo? Olha só, a primeira questão fala assim: o gráfico a seguir representa a variação de concentração das espécies A, B e C com o tempo, tá? Então, essa questão é muito rápida para se fazer, porque o gráfico é muito simples. Então, nós temos aqui o gráfico, ó. O gráfico ele é concentração em mol por litro no eixo da ordenada em função do tempo. Em função do tempo, o tempo ele não explicita, tá? a unidade, porque não precisa, tá, pessoal? Não precisa explicitar. Tudo bem, aqui então nós temos essas duas grandezas, né? Concentração e tempo. E aqui vamos às substâncias, ó. A primeira substância é a substância B. A primeira substância é a substância B, tá bom? Rapidinho para ajustar aqui um pouquinho o foco da câmera. Ajustando aqui o foco. Vamos lá então. Primeira substância é essa aqui, ó. Primeira curva, substância B, tá? Substância B. Depois, substância C. Substância C. E aqui a substância A. Substância A. Ela chega um pouquinho mais perto. Ela chega um pouquinho mais perto aqui de B, tá certo? Então, substância A. Substância A. Ok. Aqui é a substância A. Muito bem. Com relação aos valores, nós temos então aqui a concentração 1 mol por litro. Tá? Aqui, uma concentração de 0,5 mol por litro, mais ou menos aqui, e aqui 0 mol por litro. Qual é a equação química que melhor descreve a reação representada pelo gráfico? Pessoal, essa é uma questão fácil de responder, tá? Porque é o seguinte, nós vemos aqui nesse gráfico que essas duas substâncias, a B e a C, elas começam com concentração alta, né? 1 mol por litro, que é a máxima aí desse gráfico, né? Então, B e C são reagentes. Então, B é um reagente e C também é um reagente. Suas concentrações começam no máximo, né? E elas vão decrescendo com o tempo, tá? Agora, uma coisa importante é a gente perceber que a concentração de B, ela decai menos do que a concentração de C, tá? A concentração de B, ela decai menos do que a de C. O quanto é que ela decai, a gente não tem como precisar, a não ser que você pegasse uma régua, né? Fizesse quanto valeria isso aqui, tá bom? Quanto vale em centímetros, e aí fizesse uma contagem, né? Pegando, por exemplo, um mol por litro vale X centímetros, então, pegando aqui um valor aqui no gráfico, isso vale a Y centímetros, tá? Aí teria como você precisar. Como a questão não tem esses valores, então a gente vai aqui no olho mesmo, né? Na questão do olhômetro mesmo aqui, tá certo? Então aqui pelo olhômetro, nós temos... Aqui eu subi um pouquinho a ladeira, não foi? Ó? Deixa eu melhorar aqui. Aqui eu subi um pouquinho a ladeira. Deixa eu fazer aqui a reta mais normal. Então nós temos aqui, ó, a concentração de C,
a concentração de B, tá certo? Então a de B e a de C. E aqui a substância A ela é um produto, porque ela começa com baixa concentração, né? Ou seja, nada, começa com concentração 0 e ela chega aqui no valor, tá? De aproximadamente 0,5 mol por litro, tá bom? Então, o que é que a gente pode concluir daqui? A gente pode concluir que a concentração da substância A, até onde ela chegou, é o dobro da concentração de B. É isso, ó, é o dobro da concentração de B. É só a gente perceber aqui, ó, que esse espaço aqui, né, ó, esse espaço aqui já é bem interessante, né, com relação a B, ó, é praticamente o mesmo, tá, ó. De 1 para 0,5 a gente tem aqui então seria o que? 0,25, tá? 0,75 e vamos dizer que aqui é 0,25, aqui sim, agora sim. Agora eu estou chegando, pronto, muito bem. 0,25, a gente pode dizer o quê? A gente pode dizer que a concentração de B pode ser 1, né? 1B, C seria 3 vezes maior do que B, o decréscimo. Por quê? Porque B, a concentração caiu para 0,25 e C caiu para 0,75 e C para 0,25, 3 vezes mais, não é isso? Então, aqui, ó, 1 mais 3C e a relação entre B e A, o quanto decresceu de B decresceu 0,25, decresceu pouco, A decresceu o dobro, então 2A, tá? Então, se você olhar esse gráfico com um olhar mais plausível, a gente teria esses valores aí, tá certo? Seria algo mais próximo disso aí, ok? Essa é a primeira questão. A primeira questão é essa questão de gráfico mexendo com a cinética. A segunda questão nós temos assim, ó. Em um experimento de cinética química foram realizados 5 ensaios para uma reação hipotética do tipo A mais 2B dando C. Então nós temos essa reação aqui, tá? Nós temos essa reação. Então preste atenção, pessoal. Foram realizados 5 ensaios para uma reação hipotética. Então 5 ensaios, cujos resultados são apresentados na tabela abaixo. Tem a tabela abaixo e fala assim: com base na tabela, é correto afirmar que a equação correspondente à lei de velocidade para essa reação é... Olha só, vamos lá. Vamos então se ambientar com as questões de cinética. Quando uma questão ela traz uma tabela de experimentos, começa aqui, uma tabela de vários experimentos, é porque o cientista, o químico, que estudou a tal reação, ele percebeu que essa reação ela não é elementar. Ou seja, essa reação ela não ocorre em uma única etapa. Então ele realizou vários experimentos para poder tirar uma conclusão sobre o seu comportamento. E ainda mais, para descobrir qual é a lei de velocidade. Nós aprendemos que, para eu saber qual é a lei de velocidade de uma reação, eu devo saber que só depende de quem? Dos reagentes. No caso aqui, os reagentes são A, né? E B. E o que é a lei de velocidade? A lei de velocidade diz que ela será dada pelo produto da constante dessa reação, tá? Multiplicada pela concentração dos reagentes elevado individualmente aos seus coeficientes balanceados, se for uma reação elementar. Ok? Aqui o coeficiente de A é 1 e o de B e o de C também é 1. Mas, como a reação foi feita em 5 ensaios, então isso quer dizer que essa reação não é elementar. Galera, isso é uma afirmação que eu estou fazendo. Toda vez que aparecer uma tabela dessas,
É porque a reação não é elementar. Bom, se ela não é elementar, como é que vamos descobrir, então, qual é a sua lei de velocidade? Marcelo, se fosse uma reação elementar, como é que seria? Muito fácil. A elevado a 1 e B elevado ao quadrado. Porque aqui é 1 e aqui é 2, tá? Mas não é uma reação elementar. Não sendo elementar, a gente vai analisar então os ensaios, tá certo? Então vamos lá. Analisando os ensaios, a gente verifica que eles deram resultado. Vamos botar aqui então os resultados, tá? Olha os resultados de acordo com a questão. De acordo com a questão, nós temos que, primeiro ensaio, a concentração de A em mol por litro foi de 0,1 e a de B também. E a velocidade de 5,5 vezes 10 a menos 6 mol por litro segundo. No ensaio 2, concentração de A 0,2 e a de B 0,1 e a velocidade de 2,2 vezes 10 a menos 5 mol por litro segundo. Terceiro ensaio, 0,4 é a concentração de A, 0,1 é a de B, e aqui a velocidade foi de 8,8 vezes 10 a menos 5 mol por litro segundo. Quarto ensaio, A 0,1, B 0,3 mol por litro e a velocidade 1,65 vezes 10 a menos 5 mol por litro segundo. O último ensaio, 0,1 para A, 0,6 para B e a velocidade 3,30 vezes 10 a menos 5 mol por litro segundo. Então agora eu vou ensinar vocês a técnica para poder vocês aprenderem como determinar a lei de velocidade. A técnica é muito simples. Vamos chamar o coeficiente de A de x, o expoente de A de x e o expoente de B de y, tá? Nós temos que determinar x e y, ok? Na matemática, para que a gente determine x, a gente vai deixar y constante. O que é isso? A gente vai deixar a concentração do numeral aqui constante para determinar y. E para determinar x, a gente vai deixar a concentração do numeral b constante. Então, se eu quero achar qual é o expoente de A, eu deixo b constante. Se eu quero achar qual é o expoente de B, eu deixo A constante, tá certo? Então, como é que a gente faz isso na prática? Na prática, você vai escolher dois experimentos. Um, onde a concentração de A é constante, nos dois, e a de B varia. E depois vai escolher mais dois experimentos, onde a concentração de B varia e a de A seja constante. Vamos lá, analisando aqui a concentração de A, ela varia, por exemplo, aqui nos experimentos 2 e 3. Vamos escolher esses dois experimentos, 2 e 3, por quê? Porque aqui B é constante. Então, vou pegar os experimentos 2 e 3, tá certo? Pegando os experimentos 2 e 3, a gente vai ter o seguinte, vamos lá. Eu vou jogar na lei de velocidade os experimentos 2 e 3, tá certo? Eu vou dar uma dica para vocês também. Observe que no experimento 2, a concentração de A é 0,2 e no experimento 3, a concentração de A é 0,4, tá? Aumentou. O objetivo de vocês pegarem dois experimentos é manter um deles constante, a concentração de um deles constante, e a do outro variar. Com isso, eu vou achar o expoente de A e B fica constante, tá bom? Como é que a gente faz isso, Marcelo? Jogando aqueles valores nessa expressão, tá? Uma dica, como esse valor aqui está maior do que esse valor 0,4 é o dobro desse, vamos colocar o experimento 3 primeiro, tá bom? Então vamos lá. Pegando o experimento 3, pegando o experimento 3, então vou botar assim, 3. Vamos lá. Qual é a velocidade do experimento 3? É 8,8 vezes 10 a menos 5, tá certo?
Essa é a velocidade. É igual a quem? É igual a uma constante multiplicado pela concentração de A. A concentração de A no experimento 3 é 0,4 elevado a x. A concentração de B no experimento 3 é 0,1 elevado a y. Ok? Peguei o experimento 3. Vamos pegar o experimento 2. Então aqui é 3 e 2, tá? Então 3 e 2. Pegou o experimento 3, agora o experimento 2. O experimento 2 eu vou colocar embaixo aqui. Por quê? Porque depois eu vou dividir um pelo outro, tá, pessoal? A velocidade do experimento 2 é 2,2 vezes 10 a menos 5. Lembrando, estou pegando o experimento 3 e o 2, tá? Primeiro eu escrevi o 3 e agora estou escrevendo o 2. Isso é igual a K. Qual é a concentração de A no experimento 2? É 0,2. E a concentração de B no experimento 2? É 0,1 também. Elevado a x, elevado a x, elevado a y. Então, eu escrevi os dados dos experimentos 2 e 3. Na verdade, primeiro o 3, depois o 2. Escrevi colocando nessa equação. Tá? Velocidade do experimento 3 é igual a K vezes 0,4 vezes 0,1, elevado a x, elevado a y. Por quê? Porque eu determinei que A vai ser elevado a x e B vai ser elevado a y. Beleza, fiz isso. Vamos dividir um pelo outro aqui, vou passar o traço de divisão, tá? Vamos lá. 10 a menos 5 nós cortamos com 10 a menos 5. 8,8 por 2,2 dá exatamente 4. 4 é igual. Tá certo? K é igual a K? É, porque K é uma constante da reação como um todo. Então ela vai ser igual em qualquer um dos experimentos, tá bom? 0,1 elevado a y sobre 0,1 elevado a y vai dar 1. Então isso aqui também corta, tá certo? A gente ficou com essa expressão. 0,4 elevado a x sobre 0,2 elevado a x. Muito fácil. 0,4 por 0,2, aplicando aqui uma propriedade de exponencial. 0,4 sobre 0,2 dá 2. Então vai ser igual a 2 elevado a x. Tá? A gente divide aqui as bases e repete o expoente. Então 0,4 por 0,2 dá 2. Então ficamos que 4 é igual a 2 elevado a x. Então, se isso é igualdade, x tem que ser igual a 2. Então x tem que ser igual a 2. Então a gente já achou o coeficiente x, o coeficiente de A. O coeficiente de A que é x, o coeficiente de A é 2. Ok, pessoal? Agora a gente tem que achar o coeficiente de B. Tem uma dica para que vocês possam achar o expoente sem precisar fazer essa continha. A dica é essa aqui, observe. Eu escolhi os experimentos 2 e 3. Percebam que no experimento 2 a concentração de A é 0,2 e no 3 é 0,4. Daqui para cá dobrou, não foi? Ó? Dobrei a concentração. Aqui está constante. Quando eu dobrei a concentração de A, a velocidade quadruplicou. Então, ó, dobrei de 2 para 4. Aqui quadruplicou de 2,2 para 8,8. Se eu dobrei e a concentração quadruplicou, então 4 por 2, 2. Tá? A gente já acharia aqui o expoente. Tá certo? Mas tudo bem. Vamos agora achar o expoente de B. O expoente de B é y. Para a gente achar o expoente de B, você vai escolher dois experimentos onde a concentração de B varia e a concentração de A não varia, tá certo? A concentração de A nos experimentos 4 e 5 é a mesma, tá? Ó, e a de B varia. Então, no experimento 4 e 5, a concentração de B varia, tá certo? E a de A não. Então, muito fácil. Você vai dizer o seguinte, ó, vai fazer a mesma equaçãozinha, eu vou colocar direto agora. Primeiro eu vou colocar o experimento 5, porque esse valor é maior do que esse, tá? Então o experimento 5 vai ficar como? 3,3. Vou colocar com outra cor aqui, tá, pessoal? Outra cor de caneta, para poder você diferenciar aí na sua tela. Então, ó, velocidade do experimento 5 é 3,3 ou 3,30, né, tanto faz, vezes 10 a menos 5, isso é igual a K, que multiplica, concentração de A é 0,1,
0,1 elevado a x. X a gente já sabe quanto é, né? Que é 2, mas tudo bem. E aqui 0,6 elevado a y. Experimento 4 agora. Experimento 4, 1,65 vezes 10 a menos 5 é igual a k, que multiplica 0,1 elevado a x vezes 0,3 elevado a y. Vou dividir um pelo outro aqui, ó. E a gente facilmente vai determinar, ó, 3,3 por 1,65 dá 2, tá? Aqui o resultado é igual a 2. Então, 2 é igual, ó, k com k corta, 0,1 sobre 0,1 xx dá 1, também corta, 0,6 por 0,3 dá 2. Dá 2, né? 2 elevado a y. Se 2 é igual a 2 elevado a y, então y só pode ser o elemento neutro da potenciação, que é 1. Tá certo? Então, y é igual a 1. Também seria fácil de você determinar que y seria 1 se você fizesse a análise aqui, ó, na tabela. No experimento 4, a concentração era 0,3. Quando passou para o experimento 5, a concentração dobrou e a velocidade também dobrou. Se a concentração dobrou e a velocidade dobrou, 2 por 2 é igual a 1. Isso quer dizer que a dependência da velocidade com a concentração, a dependência é um fator de 1, tá bom? Então, se dobra e aqui dobra, então a dependência é no fator de 1. Então, agora, a gente pode escrever a lei de velocidade. A lei de velocidade, diferentemente do que a gente está vendo ali, ó, vai ser A elevado a 2 e B elevado a 1. E não precisa colocar esse elevado a 1, tá? Na verdade, esse 1 é o elemento neutro daqui da potenciação, então a gente nem precisa colocar. Então, a resposta vai ser essa aqui. Velocidade igual a K multiplicado pela concentração de A ao quadrado vezes a de B. Uma curiosidade que vocês possam ter. Já que agora a gente tem a lei de velocidade, caso vocês queiram determinar, caso vocês tenham curiosidade em saber quanto vale a constante de velocidade, é só vocês pegarem qualquer experimento e substituir. Então, se eu quiser saber quanto vale a constante, eu posso pegar, por exemplo, o experimento 1 e boto os valores. 5,5, que é o valor lá do 1, vezes 10 a menos 6, tá? É igual a K. Eu boto aqui o valor 0,1 ao quadrado, 0,1, tá? Que 0,1 ao quadrado é a concentração de A elevado ao quadrado, vezes 0,1. E eu acho K. Tá? Então, o K, ele obrigatoriamente vai ser igual em todos os experimentos, tá? Se você for fazendo isso agora nos experimentos 1, 2, 3, 4, 5, vai achar o mesmo valor para K, porque K é uma constante, tá certo? Então a gente volta já já com a questão número 3, olha a mágica. Voltamos com a questão número 3. Nesta questão, nós falamos de uma reação de combustão. Fala assim, ó, a combustão completa do pentano é representada qualitativamente pela seguinte equação. Nós temos aqui a equação, né, pessoal? C5H12, que é o pentano, tá? Pentano é um gás. Ele reage com oxigênio, que também é um gás, é o nosso comburente aqui, e vai formar combustão completa, né? Vai formar gás carbônico e vai formar água no estado gasoso, tá? Temperatura mais alta, né? Então a água sai no estado gasoso. Muito bem. Partindo da equação química ajustada. Olha só. Quando ele fala assim, partindo da equação ajustada, então a gente deve fazer o balanceamento. Vamos balancear? Ó, tem 5 carbonos lá, tem 5 carbonos aqui. Tem 12 hidrogênios lá, agora tem 12 aqui. Então agora vamos ajustar os oxigênios. 5 vezes 2, 10, com 6, 16. Então aqui só é botar 8 vezes 2, que vai dar 16. E aqui vai dar 1,
né? Partimos de 1 mol. Vamos lá? Partindo da equação química ajustada e estabelecendo um consumo de 1,5 mol de pentano em 30 minutos de reação, pode-se concluir que a velocidade da reação em mol de gás carbônico por minuto, tá pessoal, é quanto? Né? Então, ele está estabelecendo para nós que a velocidade de consumo do pentano, do C5H12, é igual a 1,5 mol em 30 minutos, tá certo? Então ele não deu pra gente assim, ela de graça, né? Ele quer saber então qual é a velocidade de consumo, qual é a velocidade de produção, tá? A velocidade de produção, porque o CO2 é um produto. Qual é a velocidade de produção do CO2? Qual é a velocidade de produção do CO2? Muito bem. Vamos resolver essa reação, essa questão, de maneira tranquila, tá? Primeiro, eu quero dizer a vocês que a velocidade aqui, a gente tem que melhorar esse valor. 1,5 mol em 30 minutos. Não tá bom esse valor, tá? A gente tem que fechar aqui uma relação. Então, 1,5 mol. Vamos dizer que 1,5 mol, vamos dividir para 30 minutos. Vamos deixar a unidade em mol por minuto. Por que em mol por minuto? Porque lá embaixo ele fala, ele quer saber a velocidade da reação em mols de gás carbônico por minuto. Então, vamos dividir 1,5 mol por 30 minutos. Aqui não dá 1,5. Vamos tirar a vírgula. 15 dá? Também não. Então, 0, 150 dá. Então, 0,0. 150 por 30 dá quanto? Ah, dá 5, né, Marcelo? Ok. Então, essa velocidade, a velocidade do C5H12, ela é igual a 0,05 mol por minuto. Agora sim. Agora nós achamos a velocidade do pentano em mol por 1 minuto. Tá, pessoal? Ali estava por 30 minutos. Agora nós nivelamos aqui em mol por minuto e não por 30 minutos. Tá certo? Dá uma impressão falsa, né? Aquele resultado. Vamos então achar a velocidade do CO2. Vamos lá, pessoal. Relembrando aqui que a gente assistiu a aula, e nas primeiras aulas eu falei que os coeficientes são importantíssimos para você determinar a velocidade de uma reação. A velocidade média de uma reação, ela é igual, nessa reação aqui, à velocidade de consumo do pentano. Vocês sabiam? Por quê? Porque a velocidade do consumo de pentano é em função apenas de 1 mol, tá? Então a gente pode dizer que essa é a velocidade média em função do pentano. Mas, se for em função do oxigênio, ela é diferente. Vai ser dividido por 8. Tá? Por quê? Porque tem muito oxigênio. Então a velocidade do oxigênio é maior. Tá? Então, dividido por 8. Ela vai ser igual à velocidade do CO2 sobre 5, porque a quantidade de matéria do CO2 é maior, 5 vezes maior do que a do pentano. A do oxigênio é 8 vezes maior. E ela vai ser igual à velocidade de produção da água, só que dividido por 6, porque eu tenho 6 mol de água. O que nos interessa saber é o CO2. Então, a velocidade média dessa reação em relação ao CO2, tá? Vai ser dado por essa expressão aqui, ó. A velocidade da reação em função do pentano é igual à velocidade do CO2 sobre 5, tá? Então, automaticamente, a gente fazendo aqui meio pelos extremos, qual é a relação que a gente chega? Se eu faço, ó, produto do meio igual dos extremos, aqui embaixo tem 1. Por que aqui embaixo tem 1?
Ó, o coeficiente do pentano é 1. Então, eu posso dizer que a velocidade do CO2, e eu vou botar aqui embaixo, tá, pessoal? Para não confundir vocês, vou colocar aqui embaixo. A gente pode dizer que a velocidade em função da produção de CO2 é igual a 5 vezes, que esse 5 vai multiplicar, ó, esse 5 vai multiplicar lá, é igual a 5 vezes a velocidade em função do pentano. Tá? Então, a velocidade dessa reação em função do CO2 é igual a 5 vezes 0,05 mol por minuto. Tá? Então, a velocidade do CO2 vai ser igual a 0,025 mol por minuto, tá? A 0,025 mol por minuto. É isso mesmo, deixa eu conferir aqui na minha maquininha, tá, pessoal? Deixa eu conferir aqui na minha maquininha, rapidinho. 0,05 vezes 5, 0,25, tá? Desculpa aqui. Então, a velocidade. Então, a velocidade de formação de CO2 é 0,25 mol por minuto. E assim terminamos a questão 3. Vamos para a questão 4. Olha a mágica. Voltamos aqui, pessoal, para a questão número 4. Questão 4 fala o seguinte. Considerando o gráfico a seguir, determine. Considerando o gráfico a seguir, determine. Tá? Vamos lá, então. Então, o gráfico é esse aqui, ó. O gráfico é esse aqui. Como sempre, esses gráficos de cinética, eles vão ter, pessoal, no eixo da ordenada, a energia, que no caso aqui vem em forma de entalpia, tá? Professor, o que é entalpia? Entalpia é a variação de energia, variação de calor, a pressão constante, tá? Quando a pressão é constante. A entalpia é uma... relembrar aqui para vocês, né? A entalpia é uma variação de energia específica dos processos químicos, tá, pessoal? Vamos lá. Então, nós temos aqui esse gráfico. Considere aqui, ó. Nós temos aqui, então, isso aqui, que sobe um pouco, desce aqui e depois vem para cá. O que seria isso? Aqui é a substância A, que se converte numa substância D. Tá, pessoal? Ok. Considerando o gráfico a seguir, determine a energia de ativação. Ó, aqui o gráfico diz que a energia é menos 50 quilocalorias. Aqui é 0, tá? Aqui ele tem uma marcaçãozinha de 50, ok? Aqui uma marcação de 100 e aqui uma marcação de 150, tá certo? Vamos lá. Na aula sobre cinética, eu expliquei a vocês que a gente pode fazer aqui a contagem dessa energia, né? De cada evento desse, tá bom? Cada evento desse aqui, cada patamar desse aqui, a gente pode fazer, então, essa marcação de energia. O que é isso aqui, professor? Isso aqui é o reagente. Então, A é o reagente, tá, pessoal? Dessa reação química, desse processo. O A, ele vai reagir e vai se transformar em produto. O produto é D, tá bom? Então, a reação A formando D, tá certo? Essa reação é a reação A
formando D. Uma reação bem simples e genérica, tá? Aqui nós temos o complexo ativado, que é um estado intermediário entre reagentes e produtos. Entretanto, para que se chegue no complexo ativado, há de se ter uma energia de ativação, tá bom? Muito bem. E essa energia de ativação, como é que determina? Aí vamos para o fundamento. A energia de ativação é a energia mínima necessária para que os reagentes alcancem o estado intermediário, alcancem um complexo ativado. Ou seja, é a energia suficiente para eu sair do estado de energia inicial, tá? Que é esse aqui, até o meu estado de energia maior, que é o complexo ativado, até aqui em cima. Ó. Então, toda essa diferença aqui, toda essa diferença do inicial até esse ponto aqui, ó, tá? É a minha energia de ativação. Tá certo? Muito bem. Ah, professor, com um gráfico desse eu consigo também eu consigo saber se a reação é endotérmica ou exotérmica? Consegue também. Como, professor? Como é que a gente consegue? Olha, você tem a energia do reagente. Você tem a energia do produto, tá? Você tem a energia do produto, que está aqui em cima. Então, basta eu fazer essa medição daqui até aqui. Esse espaço é o ΔH da reação, tá bom? A energia do produto menos a energia do reagente vai ser o ΔH da reação. É só a gente agora prestar atenção aqui no que ele pede. Determine a energia da reação, a energia de ativação da reação dA. Ok. Ah, muito bom isso aqui, pessoal. Muito bom essa informação. Aqui uma pegadinha, né? Olha a pegadinha. Ele quer a energia de ativação da reação dA. Da reação D se transformando em A. Isso é uma pegadinha. O que é D se transformando em A? D se transformando em A é o inverso da reação que nós temos inicialmente, tá? É o inverso. A reação no sentido normal é A se transformando em D. A se transforma no complexo ativado, depois se transforma no produto que é D. Ele quer o contrário, ele quer D se transformando em A. Se é D se transformando em A, o que é que vai acontecer? A gente vai ter D, vai ser então o nosso reagente e A vai ser o nosso produto, tá? Então tem que ter muito cuidado aqui, porque agora o que é que vai acontecer? Vamos lá. Se D vai se transformar em A, D é o reagente. O que é que vai ser então a energia de ativação? Vai ser só esse pedacinho aqui, ó. Olha só, estou colocando aqui agora de laranja. Só esse pedacinho aqui é o que vai ser a energia de ativação. D vai atingir o complexo ativado. Para isso, vai ter uma energia de ativação e depois vai se transformar em A. Quanto é que vale esse pedacinho laranja? Esse pedacinho laranja, na letra A, é igual à energia do complexo ativado. Ó, a energia de ativação vai ser igual à energia do complexo ativado menos a energia do reagente. Tá certo? Então, a energia do complexo ativado, a energia da ativação vai ser igual a 150 menos 100, que é igual a 50 quilocalorias. Tá, pessoal? Então, 50 quilocal, ele dá aqui em quilocal. Então, ó,
é a energia do complexo ativado menos a energia do reagente. O reagente agora é D, porque ele quer a reação DA. Ok? Então, muito cuidado, porque isso é o que pode confundir vocês na resolução. Letra B. O ΔH da reação direta já mudou. Qual é a reação direta? A reação direta é a produzindo D. A reação direta é essa aqui, ó, quando a gente lê daqui para lá. Quando a gente lê de lá para cá, é a reação inversa, tá? A produzindo D. Quanto é que é esse ΔH? Esse ΔH está muito fácil aqui, porque eu já comecei a fazer a conta. Lembram? Ó, o que é o ΔH? O ΔH é a entalpia do reagente menos, desculpa, que entalpia do reagente, Marcelo? Entalpia do produto. É a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, ou seja, é a entalpia final menos a inicial, tá? Que vai ser igual a quem? Quem é o produto? O produto é D. Quanto é a entalpia de D? Lê aqui, ó. 100 quilocal. 100 quilocalorias, menos a entalpia do reagente. O reagente é A, é 0. Menos 0. Então vai ser igual a 100 quilocal. 100 quilocalorias por mol. Tá certo? Por mol de produto formado. E aqui também é 100 quilocal por mol. Tá bom? E, finalmente, a letra C, a entalpia do complexo ativado da reação direta. Então, letra C, não sei se vocês vão conseguir enxergar, eu acho que sim. A letra C, a entalpia do complexo ativado da reação direta. Então, quanto é que vale a entalpia do complexo ativado na reação direta? Então, a reação direta é essa aqui, ó, A se transformando em D. A tem energia inicial 0, né? E quando ele atinge o complexo ativado, a energia é de 150 quilocal. 150 quilocalorias para cada mol de reagente que atinge o complexo ativado. Então, 150 quilocalorias por mol. Então, essa é a questão número 4, tá bom? Olha a mágica para a questão número 5. Muito bem, galera, estamos aqui com a questão número 5. Essa questão mostra para a gente uma reação que acontece com a água oxigenada, H2O2, tá? Onde ela vai se transformar em H2O e oxigênio. Vamos explicar aqui primeiro o contexto dessa questão, tá bom? Essa é uma questão mais bem elaborada, né? Eu ainda não expliquei todo o conteúdo que envolve esse tipo de questão, tá? Então a gente vai demorar um pouquinho mais nessa questão. Então aqui a energia em função do caminho da reação, tá certo? A energia em função do caminho da reação. Muito bem, pessoal. Ok. Fala o seguinte, a decomposição da água oxigenada sem catalisador exige uma energia de ativação de 18 kcal por mol. Então, a energia de ativação sem catalisador exige 18 kcal por mol. Entretanto, na presença de platina, catálise heterogênea, e de catalase, catálise homogênea, a energia de ativação cai para 12 e 5 quilocalorias por mol, respectivamente, como pode ser observado no gráfico a seguir. Vamos lá. Professor, o que é isso? Está falando em inglês? O que significa? Vamos lá. A cinética, pessoal, de uma reação, ela pode ser aumentada, ou seja, eu posso aumentar a velocidade se eu utilizar, por exemplo, um catalisador. Um catalisador é uma substância que vai simplesmente melhorar muito a eficiência de uma reação na questão cinética, vai aumentar a velocidade da reação de maneira muito surpreendente, tá? Então, o catalisador, ele aumenta
a velocidade de uma reação. Por quê? Porque o catalisador vai fornecer um caminho mais curto para essa reação acontecer. De maneira mais microscopicamente falando, o catalisador oferece sítios ativos. Ele vai oferecer uma superfície mais ativa para que essas moléculas entrem em contato umas com as outras. Que moléculas, professor? As moléculas reagentes, tá? Então, o catalisador, se ele for sólido, ele pode oferecer uma superfície de contato maior para que as moléculas reagentes possam efetivamente se encontrar no menor tempo, tá? Se ele for líquido, vai fazer com que haja uma espécie de dispersão naquele reagente, e essa dispersão vai ser bem feita a modo que a homogeneidade para o encontro das partículas reagentes também seja de maneira mais efetiva, tá? No texto ele menciona que pode existir catálise heterogênea e catálise homogênea. O que é isso? Muito bem. Se o catalisador estiver num estado físico diferente dos reagentes, a gente vai ter uma catálise heterogênea. Por exemplo, os reagentes estão no estado líquido ou gasoso e o catalisador é sólido, então é uma catálise heterogênea. Se o catalisador estiver no mesmo estado físico dos reagentes, por exemplo, o catalisador é líquido e os reagentes também, que é o caso da enzima, então a gente vai ter uma catálise homogênea. Como é que o catalisador consegue diminuir o percurso, o caminho da reação, aumentando sua velocidade? O catalisador consegue fazer isso diminuindo. O catalisador ele diminui a energia de ativação, tá? O catalisador ele aumenta a velocidade porque ele diminui a energia de ativação. Essa é uma informação muito importante, pessoal, muito importante mesmo, tá? Qual é o segredo do catalisador? Bom, já falei a vocês, o catalisador vai oferecer algum meio desses reagentes se encontrarem de maneira mais efetiva, oferecendo uma superfície maior de contato, melhorando a homogeneização do meio, tá? Oferecendo condições para que haja essas colisões entre os reagentes. O catalisador, ele pode até no começo de uma reação participar, tá? Efetivamente de uma reação, mas no final, ou seja, se uma reação acontecer em mais de uma etapa, no final o catalisador ele é totalmente regenerado. Então o catalisador ele não é consumido durante uma reação. Mesmo que ele participe, como eu estou falando, ele pode participar da primeira, da segunda etapa de uma reação que acontece em várias etapas. Mas no final ele é regenerado. Então o catalisador ele vai ter uma função dentro das etapas da reação de melhorar, de diminuir aquele caminho. Porém ele não influencia no produto final, tá? Tanto é que o produto final ele vai sair com a mesma energia se como fosse na reação original. O catalisador ele nem altera o produto, a energia do produto inicial, ele não altera. Vejam que a água oxigenada aqui no reagente, eu tenho 3 cores, são 3 caminhos possíveis. O caminho da cor preta é sem catalisador, tá? Aqui é sem catalisador. Tá bom? Sem catalisador. O caminho da cor vermelha, aqui já é com catálise. E na cor verde, também já é com catálise. Vejam que o que diminui é a energia de ativação, mas o início e o final não são alterados. Ou seja, presta atenção, a energia do reagente, a entalpia do reagente e a entalpia do produto, elas não são alteradas, porque isso não é função do catalisador, tá? O catalisador ele serve para diminuir esse caminho apenas.
Na questão aqui que nós estamos discutindo, ele fala assim, ó, que, entretanto, na presença de platina, catálise heterogênea, e da catalase, catálise homogênea, a energia cai para 18 e 5. Então, isso quer dizer o quê? Que 18 é o primeiro ΔH aqui. A primeira energia, na verdade, né? Lá em cima, ó. Sem catalisador. Sem catalisador, vamos ter que essa energia aqui é igual a 18. Deixa eu apagar aqui esse nome energia, que aí fica mais fácil da gente visualizar no gráfico, né? Ó. Então, aqui, ó. Aqui é 18. Tá certo? Energia de ativação, 18. Com a platina é o quê? Sólida. Então, a catálise vai ser heterogênea. Com catalisador heterogêneo, então, a energia cai para 12. Beleza? Mas com a enzima catalase, essa energia cai para 5. Ok? Com catálise homogênea. Uma catálise homogênea. Ok? Professor, me fale mais sobre essa reação. Bom, essa reação é uma reação bem comum quando você tem a água oxigenada. Ela é uma solução aquosa, você compra na farmácia, tá? E essa substância, quando você coloca ela, por exemplo, sobre um ferimento, ela tem a capacidade de se decompor, formando água líquida e formando oxigênio gasoso. É justamente esse oxigênio gasoso aqui que vai matar os micro-organismos que estão causando aí, que estão se aproveitando da sua infecção, tá? Geralmente esses micro-organismos são anaeróbios, então eles são, vamos dizer assim, tratados com esse oxigênio que vai sufocá-los, matando esses micro-organismos, tá? Vejam que a questão pede o seguinte: a reação de decomposição, ela é endo ou é exotérmica? Pessoal, percebam que a energia inicial, ela é maior do que a final, né? Ó, como é que a gente aprendeu lá em termoquímica? Aprendemos lá em termoquímica que, na letra A, quando o ΔH é negativo, a reação é exotérmica, ela libera energia. Como é que a gente sabe disso? Quando a energia final é menor do que a inicial, houve uma liberação de energia. Então aqui, ó, quando a água oxigenada se transformou em H2O e oxigênio, aqui houve uma liberação de calor, tá? Houve aqui uma liberação de energia, tá certo? Essa liberação de energia não foi mostrada na reação porque não precisa, porque o próprio gráfico ele é autoexplicativo. A energia aqui está menor, tá? Então o ΔH é menor do que zero, essa energia é menor do que essa, então com certeza isso vai dar negativo ou menor do que zero, né? Então a resposta da letra A é exotérmica. Por quê? Porque você está vendo no gráfico que a energia final é menor do que a inicial, isso já justifica. Na letra B, associe cada uma das curvas, com as condições de decomposição da água oxigenada. A gente já fez isso. A curva A mostra a decomposição da água sem catalisador. Então, sem catalisador, a energia de ativação tem que ser a mais alta, ou seja, isso vai levar mais tempo. Com o catalisador sólido, que seria a platina, a gente reduz de 18 para 12, ou seja, a energia de ativação menor, vai levar menos tempo, tá? É só você olhar o caminho, ó, o caminho encurta. E com a catalase, ou seja, com catalisador homogêneo, a gente vai ter essa energia diminuída para 5 quilocalorias. Ou seja, eu diminuí mais ainda o caminho.
com uma energia menor, a reação consegue acontecer. Então, a gente tem uma reação mais rápida em C, reação mais lenta em A, depois em B e a mais rápida, com certeza, em C. Tá? Por quê? Porque a energia é menor. Quanto menor a energia de ativação requerida, mais rápida vai ser a reação. Para ela acontecer, ela vai levar menos tempo. Tá? Então é isso que você vai colocar na letra B, ok? Valeu, então vamos para mais uma questão número 6, hora mágica. Chegando com a questão número 6, fala o seguinte, ó. A cinética da reação foi estudada em solução aquosa, seguindo o número de mols, tá? Do cloreto de mercúrio, tá, pessoal? Aí, no caso, nós temos o dicloreto de mercúrio, tá certo? Dicloreto de dimercúrio, ou então cloreto mercuroso, tá? Vamos lá, vamos primeiro olhar a nomenclatura desse composto. Esse aqui é o cloreto mercúrico, e esse aqui é o cloreto mercuroso. Se essa nomenclatura não ficar bem para vocês, tem outra. Esse é o cloreto, ou posso chamar cloreto de mercúrio, cloreto de mercúrio 2. E esse eu posso chamar de cloreto de mercúrio 1. Essa nomenclatura que eu estou escrevendo aqui agora é a nomenclatura mais aceita, a nomenclatura oficial da IUPAC. Tá? Por quê, professor? Um é 2, o outro é 1. Porque é o seguinte, o cloro, nos compostos com os metais, ele tem carga menos 1. Né? Então, se aqui é menos 1, a gente faz 2 vezes menos 1, menos 2. Então, aqui nós temos o mercúrio com carga mais 2. Tá? Desse lado, cloro é menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, aqui, para ficar mais 2, porque tem que dar 0, né? Compostos neutros, a soma das cargas tem que dar 0. Então, aqui só pode ser mais 1. Tá? Então, 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes mais 1, mais 2. Isso justifica a nomenclatura. Ó, hidrogênio, não, mercúrio mais 2, mercúrio mais 1. Ok? Então, essa nomenclatura que usa oso e ico é uma nomenclatura mais antiga. Posso dizer obsoleta, inclusive, tá? Aí o PAC não gosta que a gente utilize. Tá certo? Temos essa reação. Que precipita por litro de solução por minuto. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando a gente mistura o cloreto de mercúrio 2 mais esta substância aqui, vamos lá. Esta substância aqui, o nome dela é oxalato. Quando o cloreto de mercúrio reage com o oxalato, isso é um ânion, tá? Oxalato, ele vai formar cloreto, vai formar CO2 e vai formar o cloreto de mercúrio 1, que é um sólido. E o sólido é uma substância que precipita numa reação, né? Por isso que ele está falando esse termo aqui nessa reação. Ele dá aqui para a gente os dados de uma tabela. A gente já viu isso uma vez. Esta tabela, com 3 ensaios, demonstra então que esta reação não é elementar. Então preste atenção, se cair uma questão dessa no Enem, no próximo Enem, ou em um vestibular que vocês porventura venham fazer, quando cai uma tabela é porque a reação ela não é elementar, tá? Ou seja, é uma reação que foi estudada e ela tem várias etapas, tá? Por isso ela foi estudada, para descobrir qual é a lei de velocidade. Qual é a lei de velocidade, professor, dessa reação? A lei de velocidade é sempre o quê? A constante da reação multiplicada pela concentração dos reagentes. Quem são os reagentes? Cloreto de mercúrio 2 multiplicado pela concentração
de C2OH4 menos 2, tá? Então, esta é a lei de velocidade. Professor, posso botar aqui 2 e aqui 1? Não pode. Por quê? Porque a reação não é elementar. Vamos chamar de X e Y, tá? Vamos chamar de X e Y. Esses expoentes não são iguais necessariamente a esses coeficientes, tá? Depende agora do que a gente analisar aqui nesta tabela, tá? Então, professor, vai fazer aquelas continhas de novo? Não vou. Como a gente já fez essas continhas já fizemos na questão número 2, tá? Então agora eu vou fazer a análise lendo a tabela com vocês. Vamos fazer a análise da leitura. Ou seja, vamos dar uma resposta de modo mais dinâmico, de modo mais rápido. Olha só então. Eu tenho que achar qual é o expoente do cloreto de mercúrio 2. Eu vou deixar então a concentração do oxalato constante. Então vamos ver aqui na tabela, ó. Nos experimentos, percebam, os experimentos 2 e 3, a concentração do oxalato é 0,30 no 2 e no 3. E a do cloreto mercuroso variou, tá certo? Veja, no experimento 2 e 3, o oxalato é constante, 0,30. E o do cloreto mercuroso variou. Variou de quanto, Marcelo? Variou de 0,1 para 0,05. Ou, para quem quer falar os zeros, 0,100 até 0,050. Vocês estão vendo que o terceiro experimento, presta atenção na tabelinha, o terceiro experimento tem uma concentração menor do que o segundo, tá? Então vamos ler de trás para frente. Ó, no experimento 3, e agora eu vou anotar aqui para vocês se ligarem, no experimento 3, a concentração do cloreto de mercúrio 2 era 0,050. No experimento 2, a concentração do cloreto de mercúrio 2 é 0,100. Ok? Ou seja, do 2 para o 3, o que aconteceu do 2 para o 3? Do 2 para o 3, a gente tem uma diminuição, né? Aqui, ó, do 2 para o 3 diminuiu, tá? Quando diminui, fica difícil você avaliar, mas não é difícil. Não é. É só você ver aqui, ó. Do 2 para o 3 caiu a metade. Caiu a metade. Beleza? Do 2 para o 3 caiu a metade. Qual era a velocidade? A velocidade do experimento 2 é 7,2 vezes 10 a menos 5 mol por litro minuto. E qual é do experimento 3? 3,6 vezes 10 a menos 5 mol por litro minuto. 7,2 para 3,6. O que aconteceu com a velocidade? A velocidade diminuiu pela metade também, né? Diminuiu pela metade. Se era 7,2 e caiu para 3,6, diminuiu a metade. Beleza? Então, se eu diminuir a concentração pela metade e a velocidade também caiu pela metade, qual é a dependência da velocidade com esse reagente? Se eu diminuir a metade e a velocidade também caiu pela metade, a dependência aqui é simplesmente 1. Tá? É unitária. Beleza? Então a gente já sabe qual é o coeficiente e o expoente do cloreto de mercúrio. É 1 e não 2 como está na reação. Então a dependência da velocidade com o cloreto de mercúrio 2 é 1. E agora, para achar o expoente do oxalato, eu vou deixar o cloreto de mercúrio constante, e o oxalato variando. Veja que nos experimentos 1 e 2, a concentração do cloreto de mercúrio 2 é 0,100. A do oxalato, eu vou fazer sem escrever. Ó, do experimento 1 para o experimento 2, a concentração do oxalato duplicou. Beleza, pessoal? Foi de 0,15 para 0,30, duplicou. A velocidade era 1,8 e foi para 7,2. 7,2 é 4 vezes 1,8.
tá? Então, eu dupliquei a concentração, eu fui de 0,15 para 0,30, então eu dupliquei a concentração, foi 2 vezes maior, e a velocidade, que era 1,8, foi para 7,2, ela foi para 4 vezes maior. Então, se quando eu duplico, eu quadruplico a velocidade, então a dependência aqui é uma dependência de segunda ordem, tá? Então, a lei de velocidade para essa reação, tá? A lei de velocidade é essa aqui, tá bom? Essa é a lei de velocidade. Eu não preciso colocar esse 1. A outra pergunta, ele fala, ó, determine a equação relativa à lei de velocidade e a sua ordem global. Como aqui é 1 e aqui é 2, você vai responder o seguinte: a lei de velocidade já está posta, né? Que é elevado a 1 elevado a 2. E quando a gente determina a ordem global de uma reação, assim como eu mostrei numa aula aqui, a ordem global a gente soma esses expoentes. Então a ordem global é 3, ou seja, é uma reação de terceira ordem. É uma reação de terceira ordem. Ok? Então essa foi a questão número 6. Muito fácil, tá? Preste atenção. Então agora vamos para a questão 7. Olha a mágica. Chegamos na questão número 7. Questão derradeira. Fala o seguinte, ó. A sequência das reações 1 e 2, é proposta para explicar a destruição da camada de ozônio da estratosfera. Os átomos de cloro se formam pela ação de radiação, tá? De alta energia sobre os clorofluorcarbonos. Pessoal, os clorofluorcarbonos são compostos denominados de CF6, tá? Que são compostos altamente poluidores e destruidores da camada de ozônio, tá? Os CF6 são muito encontrados em aerosóis, tá bom? Vamos lá. Ele dá pra gente as duas reações e também dá uma terceira. Essa terceira reação, eu vou só escrever aqui, ó, como é que ela é formada. Então nós temos aqui a primeira reação. O ozônio reage com um átomo de cloro. Esse átomo de cloro vem do CFC, tá certo, pessoal? Esse átomo de cloro vem do CFC. Esse átomo de cloro, professor, como é assim um átomo de cloro? É chamado de radical livre, tá? É uma espécie química altamente reativa que é liberada no ambiente, na atmosfera, quando você usa um CFC. Esse radical livre, ele vai até a estratosfera, porque ele é altamente reativo e leve, ele vai até a estratosfera e ataca a camada de ozônio, tá? Quando ele ataca a camada de ozônio, então ele transforma o ozônio em uma molécula de O2 e uma substância também instável, tá? Isso é instável. E isso também é instável, transformando esse aqui em ClO, beleza? Esta substância ClO, que é também um radical livre, ataca, reage com um oxigênio. Esses oxigênios, que também são radicais livres, são abundantes na estratosfera. Quando se combinam, liberam de novo o cloro e formam mais uma molécula de O2. Então vejam que esse cloro, ele reage aqui e é liberado aqui, tá? Ele reage lá com o ozônio, mas ele é liberado aqui. Isso é uma característica de catalisador. É uma substância que entra na reação, participa dela, mas no final sai da mesma maneira que entrou. Ele sai livre na reação, tá? Então isso é uma característica. Usando a lei de Hess, a gente faz, ó, cloro no produto com cloro no reagente, cancela. ClO no reagente com ClO no produto, cancela. Tá certo? A gente tem, então, na reação final. Na reação final, reação global, a gente tem o ozônio, tá? O ozônio que é um gás, ok? E esse ozônio, ele está reagindo com um oxigênio, que nós chamamos de oxigênio radical livre, tá? Um oxigênio aí nascente, tá bom? E formando, olha, aqui tem um
mol de O2 no produto. Aqui também tem 1 mol de O2 no produto. Isso explica o porquê que essas duas reações ele dá a unidade em kJ por mol de O2 produzido. Aqui também, menos 270 kJ por mol de O2 produzido, porque na verdade são produzidos em cada reação 1 mol de O2. 1 mol de O2 mais 1 mol de O2 dá 2 mol de O2. Então, 2 mol de O2. Então, essa reação, resumindo, o que é essa reação quer dizer? O que ela quer dizer? Ela quer dizer que o ozônio, que é um gás super importante na estratosfera, porque nos protege dos raios ultravioletas mais pesados, ele está reagindo com esse oxigênio nascente e está se convertendo em oxigênio molecular. Isso não é bom, tá? Porque o ozônio lá em cima é importante para nós. Professor, o oxigênio não é importante para nós? É importante para nós, só que nós já temos o oxigênio aqui embaixo, um oxigênio que fica recirculando, tá? Com uma quantidade, vamos dizer assim, uma quantidade fixa, né? A gente não precisaria de mais oxigênio. Então isso aqui é uma coisa nociva, a gente converter ozônio em oxigênio, porque esse ozônio aqui embaixo é prejudicial, mas lá em cima ele é importante, tá? E o oxigênio a gente já tem, tá certo? Muito bem. Essas duas reações, como a gente somou, a gente também pode dar o ΔH dela. O ΔH dessa reação, o ΔH final, vai ser igual ao ΔH da reação 1, que é menos 120, mais o ΔH da reação 2, que é menos 270. Como aqui mais e menos a gente vai manter o sinal de dentro do parênteses, a gente diz que o ΔH final é igual a menos 390 kJ por mol de O2 produzido, certo? Ok. Esse ΔH negativo quer dizer que é uma reação que libera calor. É até uma reação espontânea. Ou seja, é uma reação que acontece espontaneamente. Por que acontece espontaneamente? Porque a estrutura química, a estrutura do oxigênio, ela é mais estável. O oxigênio é uma molécula mais estável quando comparada ao ozônio. Tá, pessoal? Quando a gente compara oxigênio com ozônio, termodinamicamente, o oxigênio é uma estrutura mais estável, tá? Por isso que ele é formado espontaneamente. Nesse caso é formado porque existe uma poluição atmosférica causada por esse cloro que sai do CFC. Vamos ver o que a questão pede. A questão quer o seguinte, ó. Pode-se dizer que os átomos de cloro atuam como catalisadores na destruição do ozônio. Sim, atuam. Explique por quê. Eu já expliquei. Vamos falar de novo. O cloro, que é liberado no CFC, ele é quem vai reagir com a molécula de ozônio para formar a estrutura aqui intermediária, que é o CLO. Tá? Vejam que depois o CLO reage com o oxigênio radical livre e libera o cloro. Então o cloro que entra também sai. Isso é característico de um catalisador. Tá? Ele reage, mas depois ele sai. Ele não é consumido na reação. Então se ele entra, reage e depois sai, isso é função típica de um catalisador. Então isso é a letra A. A letra B. A destruição do ozônio, representada pela equação 3, é favorecida por baixas ou altas temperaturas? Pessoal, vamos lá. Isso é uma pergunta um pouco diferente. Como essa reação aqui, o ΔH dela final é exotérmico, né? A gente está vendo que é uma reação exotérmica que libera calor. O que é uma reação exotérmica? É uma reação que expulsa calor. Se é uma reação que expulsa o calor, ela não gosta do calor. Não gosta do calor, tá? É uma reação que, quando ela acontece, ela libera uma certa quantidade de energia em forma de calor, correto? Então esse calor aqui, ó, ele está sendo liberado com o produto. Ou seja, esse sistema não gosta do calor. Expulsou o calor,
para a vizinhança. Tudo que expulsa o calor não gosta dele, certo? Se não gosta dele, também não vai gostar de altas temperaturas. Se expulsa o calor, não gosta de altas temperaturas, porque altas temperaturas indica dizer que o calor está chegando ali, não é isso? Então, essa reação exotérmicas, ela é favorecida em baixas temperaturas. Quanto menos calor, melhor, tá? Se ela expulsa o calor, ela é favorecida em baixas temperaturas. Em baixas temperaturas. Baixas temperaturas a favorecem. E isso eu afirmo com 2 exclamações, tá? Tudo que expulsa o calor não gosta de calor, então é favorecido em baixas temperaturas. Ok? Então agora é a vez de vocês. Vamos lá, assista essa aula direitinho, dê uma olhadinha, revise para a gente fazer as questões, tá? Um abraço.